Podem sentar-se. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês nesse momento. Amém. Conta-se que um rei tinha 5 filhos, 5, e morava num lindo palácio, um castelo. Atrás desse castelo, desse palácio, ficava um rio. Passava um rio muito perigoso, muito violento. O rei sempre pedia aos seus filhos para que nunca brincassem perto do rio, porque se alguém caísse no rio seria perigoso. Mas eles estavam fascinados pelo rio e prontos para desobedecer o pai. Certo dia, 4 dos 5, os 4 mais novos, construíram uma pequena jangada. Decidiram que iriam navegar naquele rio. No primeiro momento parece que tudo deu certo. Navegavam, queriam atravessar a correnteza, mas a correnteza era muito forte e a correnteza os levou rio abaixo e eles não podiam mais controlar a jangada. E passou-se horas e horas e eles descendo o rio abaixo em grande velocidade. De repente, conseguiram sair do rio, conseguiram se safar, mas eles estavam muito distante de casa e numa terra totalmente estranha. E eles eram 4 filhos, filhos menores, eram ainda crianças. Elas estavam totalmente perdidas. No início eles ficaram assustados e com muito medo. E agora? O pai irá nos buscar? Sim. Afinal, mesmo não tendo se afogado no rio, eles não podiam facilmente voltar para casa. Então, para não entrarem em desespero, enquanto esperavam o pai os encontrar, eles decidiram que todas as noites eles iriam fazer uma fogueira, se sentar ao redor dela e relembrar as coisas boas que elas tinham na casa do pai, o castelo, o palácio, o rei. Família, comida, uma boa cama, o amor do pai, e assim eles faziam todas as noites. Depois de vários dias, já cansado de esperar e nada do pai vir, um dos filhos desistiu. Resolveu se virar sozinho, construiu uma pequena casa com galhos e folhas e palha e simplesmente passou a viver como um selvagem. Decidiu esquecer o pai, esquecer o palácio, esquecer o amor do pai, esquecer a comida, a cama, a segurança. E também esqueceu que ele havia desobedecido ao pai por entrar no rio e que precisava do perdão. Um segundo irmão não desistiu de esperar o pai, mas resolveu dedicar todo o seu tempo cuidando daquele irmão que havia desistido, esse que construiu a casinha de folhas e palhas. Ele passava grande parte do seu tempo em cima de uma árvore, ou mesmo em cima do morro, apenas observando o irmão desistente. Ele cuidava de cada detalhe do que o seu irmão fazia. Mas a sua intenção era contar para o seu pai tudo aquilo que o irmão fazia quando o pai os encontrasse. Na sua cabeça estava a ideia de que se ele contasse para o seu pai como seu irmão era mau, ele então iria ficar de bem com o pai. O pai não seria tão exigente com ele, se ele então dedurasse o seu irmão. Assim mostrando ao pai o quanto o outro filho era pecador.
Ele se considerava melhor do que ele, não precisando tanto assim de perdão. Tem um terceiro irmão, também desistiu de esperar pelo pai, mas ele não assumiu uma vida selvagem e nem ficou interessado na vida dos outros. Ele era pequeno e ele pensou: eu vou arrumar uma maneira de voltar para casa. E ele então entrou no rio e começou a amontoar pedras na beira do rio, fazendo um caminho de volta para casa. O seu pensamento era: pedra sobre pedra, eu chegarei em casa e meu pai vai se orgulhar do meu trabalho e do meu esforço e vai me perdoar. Mas tinha o quarto filho, o quarto irmão e último, continuou simplesmente esperando. Todas as noites ele se sentava em volta da fogueira, ele lembrava da casa do pai e no seu coração estava a certeza de que ele e seus irmãos seriam encontrados. Para ele estava claro que eles não conseguiriam voltar sozinhos e eles precisavam de ajuda. Depois de muitos dias, depois de meses perdidos, sabe quem apareceu? O irmão mais velho, aquele quinto que estava em casa. Ele os encontrou. E a surpresa? O primeiro irmão, o da casinha da palha, disse que estava bem e que não precisava mais voltar para casa, muito menos precisava do perdão do pai. O segundo irmão, o dedo duro, chamou o irmão mais velho para o canto e começou a contar, a falar sobre a vida daquele irmão da casa de palha, da casa de folhas. Começou a dedurá-lo. Tinha a intenção de amenizar a mágoa do pai sobre ele. E o terceiro irmão estava dentro do rio, carregando pedras, correndo risco, perigo, mas ele nem sabia o caminho de volta. Ele levantou a cabeça só por um instante e ele disse para o irmão mais velho que ele voltaria sozinho pelo caminho das pedras. Vou mostrar ao meu pai que eu mereço o perdão dele pelo meu esforço e vou voltar sozinho. Já o quarto irmão simplesmente se jogou nos braços do irmão mais velho e disse: que bom que você veio, agora eu posso voltar para casa, com certeza e com segurança. Espero que o nosso pai me perdoe, pois eu sou um pecador. Eu o desobedeci. Poderíamos terminar a mensagem aqui dizendo: olha, Jesus é o nosso irmão mais velho. Amém. É uma lenda muito antiga que consegue mostrar exatamente a nossa condição atual como ser humano e nos ajuda a entender a mensagem da reforma. Martinho Lutero, há 500 anos atrás, ele disse: olhem unicamente para o irmão mais velho que foi enviado pelo Pai. Unicamente. A igreja de 504 anos atrás, ela buscava o caminho das pedras, das indulgências, dos sacrifícios. Ela estava corrompida. Ela não apresentava o evangelho verdadeiro, aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Martinho Lutero diz: esse é o caminho que Jesus nos mostra, o caminho do filho mais velho. Para
para nós, de certa forma, o pecado é também um rio perigoso e violento. Nós sabemos disso. Nós sabemos que podemos ter problemas se nós entrarmos nesse rio. E pior que nós entramos. Alguns vão até a canela, outros vão até o joelho, outros vão até a cintura, e outros estão com a água no queixo. Deus, o Pai, sempre pede para que nós não entremos. Porém, esse rio, como com os filhos do rei, nos fascina. É um rio tentador. É muito difícil não pular dentro dele e ser levado por ele. Por isso mesmo é que todos nós estamos dentro dele, uns mais, outros menos. Alguns só com as unhas dos pés, os dedos, com aquela frieirinha da água. É possível que dentro do rio alguns estejam perto de casa, outros mais longe. Pode ser que alguns estejam agarrados a um barranco, outros no meio do rio sem nada para se agarrar. Essa é a condição de muitos seres humanos. É a condição de muitos, até que se dizem membros aqui da Congregação Cristo. E tenho certeza que alguns estão pensando agora, sei disso. E estão pensando em alguém que está longe da casa do Pai, tentando se agarrar. Verdade é que de um jeito ou de outro, todos nós estamos dentro desse rio que nos leva para longe da casa, para longe do castelo, para longe do palácio, para longe do Pai, para longe de Deus. Agora, certo dia, o nosso irmão mais velho resolve nos buscar, nos salvar. Ele é sacrificado numa cruz para nos tirar desse rio e nos levar de volta para casa. E quando nos encontra, como na história que eu contei, nessa lenda, também vem uma surpresa. Alguns, lembrando o irmão da casinha de palha, vão dizer que não querem mais voltar para casa. São muitos que acham que estão bem, que estão tranquilos. Fizeram o seu Deus do poder, da riqueza, do luxo, do conforto, da comida e da bebida. Não querem mais voltar. Alguns outros lembram também aquele irmão dedo duro, aquele que só fica reparando na vida dos outros e tentam puxar Jesus para um canto e dizer o quanto eles são bons, mas o quanto o outro é mau, e por isso aplacar a ira de Deus. Alguns também lembrarão o irmão que construía o caminho de pedras, rio acima, tentando achar o seu próprio meio no ocultismo, na bruxaria, na superstição. Rio acima, o caminho das pedras é torturoso, ninguém consegue. O esforço próprio, sozinho, sem o irmão mais velho, sem Jesus, nós não conseguimos. Eles esquecem de que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém volta para a casa do Pai, senão por mim. Essa é a mensagem da reforma. Então, muitos são aqueles que ainda se sentam em torno da fogueira. E sabe quem são esses? Vocês. Estamos aqui na casa do Pai, sentados, relembrando como nós éramos e como nós somos agora, filhos amados e queridos do Pai. Por isso que Ele nos trouxe aqui no dia de hoje. Você não está aqui por acaso. A vontade de vir sentar com os irmãos da fé, celebrar o Cristo que vem te buscar logo mais na Santa Ceia e dar o seu próprio corpo. Nós estamos sim na casa do Pai, nos aquecendo na fogueira e nos alimentando do corpo e sangue de Cristo. Já fomos perdoados no início do culto. Ai, que maravilha! Não tem nada melhor do que isso. Nós nos sentamos, nós compreendemos a nossa situação como perdidos. Nós aceitamos a nossa fraqueza, a nossa incapacidade de voltar para casa sozinhos. Nós ficamos muito alegres e agradecidos e viemos aqui para agradecer ao nosso irmão mais velho
que sacrificou-se para nos buscar. Aliás, ele morreu no caminho. O dia em que a humanidade compreender que a volta para casa é por meio do irmão mais velho, sem qualquer esforço da nossa parte, que mesmo magoado inicialmente pelo fato de termos também entrado no rio, Deus nos perdoa e nos permite voltar para casa. Esta é a grande mensagem da reforma. Tudo é graça. Lembra que nós cantamos antes, por graça e somente por graça, Deus nos alcança. Quando nós entendermos o tamanho dessa graça, nós então entendemos o grande esforço de Lutero para que ela pudesse chegar no nosso coração. Tenham um momento agradável no dia de hoje. O dia em que nós também lembramos, na sexta-feira da semana passada, 45 anos da nossa congregação Cristo. Há 45 anos atrás, no dia 22 de outubro, sabe que dia da semana era? Alguém lembra? Alguém estava nesse dia? Na ata de fundação? Foi uma sexta-feira à noite. Houve uma reunião e algumas pessoas disseram: sim, nós acreditamos nesta graça e nós queremos levantar bem alto o nome do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Dia 22 de outubro de 1976, uma sexta-feira. E eu fiquei pensando onde eu estava nesse dia. E eu sei aonde eu estava nesse dia. Eu estava na escola, a Escola Rural de Salto Grande, aqui no Salto do Jacuí. Era um dia letivo. E eu tentei, hoje de manhã,